Eu tive o cuidado, antes de chegar aqui, de conversar com uma pessoa que para mim foi de suma importância para que eu pudesse dar essa palestra, que foi o motorista Gil, que nos trouxe, o seu Gil, que nos trouxe do aeroporto até aqui. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com ele. Seu Gil, como é que é esse negócio do pedágio aí? Ah, ele me contou tudo, ele me contou que existem 7 milhões de carros aqui em São Paulo, isso é um dado fundamental. Ele me contou, por exemplo, que ele, no carro que ele estava dirigindo, tinha este pedágio automático, mas ele me contou também que talvez ele não fosse muito interessante o pedágio automático para as pessoas que vão na direção de Santos, porque, de um modo geral, não é? Final de semana, em férias, feriadão, dá engarrafamento. Então, aí não adianta você ter pedágio automático, não é? Porque até você chegar até a cancela onde passa o carro, você está numa fila de quilômetros. Então, não adianta nada você ter. Tá? É muito pouco o benefício que você ofere. Então, ele me contou. Eu estava ali estudando a palestra de hoje para poder conversar com vocês. O mundo da normalidade. E só depois é que nós temos o mundo da normatividade, que muitos pensam que o direito é só o mundo da normatividade, não é? O direito, ele tem essa... Oh, sumiu? O direito tem essa dimensão, essa estrutura tridimensional. Então, rapidamente, para nós abrirmos esta estrutura, eu diria que, num primeiro momento, nós tivemos o valor liberdade, não é? Lá no século XVIII, no século XIX, nós tínhamos valor liberdade como um valor preponderante. Aliás, eu sempre dou nas minhas aulas, professor Marcos, o senhor me corrija, não é? Se eu estiver errado, mas nas minhas aulas de Direito do Consumidor, eu cito como um dos ícones do valor liberdade a Revolução Americana de 1776, tá? Que autores brasileiros dizem que, inclusive, foi uma revolução consumerista, tá? Não sei se os colegas aqui sabem, não é? É claro que houve uma série de problemas, as colônias americanas não aguentavam mais a Inglaterra, e era a sua mamãe, digamos assim, pátria-mãe, assim como é Portugal em relação ao Brasil. Então, as colônias americanas não aguentavam mais, né, esse jugo em relação à Inglaterra. E o estopim foi o problema do chá. Foi ou não foi? O problema do chá, né? Então, as colônias americanas não podiam mais tomar o seu próprio chá, porque a Inglaterra taxava de maneira muito intensa, com impostos, o chá das colônias americanas. Né? E aí, então, tinham que comprar o chá da Inglaterra. Por isso, foi o estupim da Revolução de 1776. Em nome do quê? Em nome da liberdade de tomar o meu próprio chá. Algo como se lá no Rio Grande do Sul nos impedissem de comer a nossa própria carne, tomar o nosso próprio mate, né? Que é uma cultura que nós temos lá no estado mais ao sul, que é o Rio Grande do Sul. Né? Então, a Revolução Americana... E não por coincidência, alguns anos após, nós temos também, em nome da liberdade, a Revolução Francesa. Se viram aquele filme O Patriota, com Mel Gibson, vocês vão ver que lá nas linhas americanas tinham franceses lutando junto com os americanos. Os franceses levaram esta ideia de liberdade para a França. E depois, em 1789, nós tivemos, em nome da liberdade, a Revolução Francesa. O pessoal, né? Com muita falta de liberdade, porque o ser humano, ele é um bichinho interessante. Ele sempre gosta mais daquilo que ele não tem e valoriza pouco aquilo que tem. E na época, o que menos se tinha era liberdade. Então, a liberdade se tornou o valor preponderante. Claro, a burguesia, então, ascendeu o poder e, para manter essa sua liberdade, na realidade era mais uma liberdade econômica de produzir, porque tinha surgido a máquina a vapor, então eles criaram aqui, no mundo da normatividade, o chamado Código Napoleônico, que ainda está em vigor. 1.200 artigos do Código Napoleônico ainda estão em vigor. Nós estamos em 2011, o Código Napoleônico ainda está em vigor, né? No mundo aqui da normalidade, da época, nós vamos encontrar, então, a Revolução Industrial, que no início foi uma coisa fantástica, não é? Mas depois, com tantas lesões a trabalhadores, porque toda aquela massa de pessoas foi levada para dentro das fábricas e começaram a acontecer
lesões massificadas aos trabalhadores. E eu cito isso porque a história nos mostra que a origem do movimento consumerista é justamente o movimento sindicalista, né? Então, grandes lesões a trabalhadores, consequentemente, grandes lesões a consumidores. Então, este pessoal que começou a sofrer aqui com a Revolução Industrial, começa a contestar este valor liberdade. Mas que liberdade é essa? Liberdade dos poderosos, mas completa falta de liberdade à massa de pessoas. Então, meados do século XIX, início do século XX, nós vamos ter a alteração, como valor preponderante agora, passa a ser o valor igualdade. No final do século XIX, o valor igualdade, porque então na época se tinha muito pouca igualdade, a igualdade passou a ser o valor preponderante. E aqui no mundo da normalidade também são modificados os paradigmas. Aquilo que nós conversávamos ontem, Cláudio. Os paradigmas da chamada pós-modernidade, não é? Ou da modernidade líquida, não é? O Zygmunt Bauman, não é? Os paradigmas da chamada pós-modernidade agora são a urbanização, a massificação e a globalização. E isso muda toda a nossa apreciação de qualquer caso concreto. Por isso que eu começo por aqui. Porque hoje, como eu disse para o Cláudio ontem, nós concordamos, nós vivemos sob o conceito da massificação, que nos leva a um outro conceito, ao conceito de ser humano pessoa. Pessoa. Porque antes, lá no século XVIII, no século XIX, lá o ser humano era um indivíduo, sozinho, isolado, sem força. Agora não, nós não somos indivíduos. Agora, no século da pós-modernidade, nós somos pessoa. E por que eu marco esses conceitos? Porque o ser humano pessoa é um ser humano contextualizado. Tudo o que acontecer com cada um de nós, seres humanos, vai ter reflexo no outro ser humano que integra a mesma rede de relacionamento que nós não temos como evitar de estarmos integrados. Aqui, na concessão de energia elétrica de São Paulo, se eu moro aqui e tenho energia elétrica, e se eu paro de pagar a minha conta de energia elétrica aqui, os outros consumidores vão ter que pagar a minha conta. Se eu não pago os meus juros bancários, aquele que paga os juros bancários vai pagar os seus juros bancários do seu contrato e vai pagar os meus juros bancários do meu contrato, eu que sou inadimplente. Então, isso é fundamental para que nós possamos trabalhar o tema das concessões rodoviárias, que é um serviço massificado. É fundamental que nós apreciemos essa questão sob os novos paradigmas do século XX e do século XXI, porque senão nós vamos fazer bobagem. Nós vamos dizer bobagem aqui. Tá? Não tem como você analisar o pedágio automático analisando o consumidor individual. Você pode fazer isso com alguma utilidade, analisando o ser humano contextualizado, o consumidor coletivamente considerado. E digo isso porque, ora, se mudou aqui o paradigma do mundo da filosofia, da idealidade. Se mudou o paradigma do mundo da normalidade, nada mais natural que mudassem os paradigmas normativos. E é nesse contexto, então, que nós temos o surgimento do Código Civil novo, do Código de Defesa do Consumidor, que contém, então, nas suas estruturas normativas, conteúdos culturalistas, tais como, não é? Boa-fé, não é? Função social, abusividade, que são, então, os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Eles são indeterminados quando você apenas lê eles na letra da lei, mas eles serão determinados no caso concreto. Por isso, culturalistas. Nós vamos ter condições de dizer o que é uma abusividade, analisando o caso concreto, dizendo, aqui é abusivo. Essa cobrança de pedaços é abusivo ou não é abusivo.
Por isso que falo do culturalismo. Isso é fundamental. É a cultura do seu Gil e de todos nós, do pessoal aqui, representando os trabalhadores, não é, de transporte, a Federação dos Transportadores, não é? Todo esse pessoal vai nos trazer a cultura que está girando em torno do tema. Isso é fundamental para que tenhamos uma conclusão jurídica, para depois formarmos leis que sejam adequadas aos nossos valores e às nossas realidades. Não adianta nada você fazer uma lei que não é adequada aos nossos valores e às nossas realidades. Sabe por quê? Porque ela não pega. Ela não pega. Porque tem as leis que pegam e as leis que não pegam. O que são as leis que não pegam? Aquelas que estão fora da nossa realidade. Tanto em termos de realidade vivida, como realidade valorativa, de valores. Aí não pega. Tá? Seguindo, feita essa introdução. Então, aquele cenário proposto, né, que já vimos, era para ele estar... Agora já vimos, então, a empresa tem direito então, já vimos isso aqui. Passamos, então, enfoque agora do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz dois âmbitos de responsabilidade civil, que eu, nas minhas aulas, chamo de os pulmões do Código de Defesa do Consumidor. Nas minhas aulas eu faço, Cláudio, um corpo humano. O Código do Consumidor é um corpo humano. A cabeça são os princípios, não é? Aí nós vamos ao coração. O coração é a relação de consumo, tem 4 compartimentos: consumidor, fornecedor, produto, serviço, e depois nós temos 2 pulmões. 2 pulmões são os âmbitos de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro pulmão, que eu chamo de pulmão esquerdo, porque eu sempre estou olhando o quadro negro, né? O pulmão esquerdo é o pulmão que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que nós identificamos com a expressão acidentes de consumo. Então, este pulmão esquerdo dos acidentes de consumo, causados ou pelo serviço ou pelo produto, eles acontecem quando tem havido alguma lesão à incolumidade física ou psíquica do consumidor. Então, você comprou um fogão e o fogão explodiu, queimou seu braço, lesão à incolumidade física. Você comprou um determinado serviço e teve um dano moral, lesão à incolumidade psíquica. Então, aí, se você está diante de um acidente de consumo, você vai no Código de Defesa do Consumidor, no compartimento de artigos, que vai do artigo 12 até o artigo 17. Este compartimento de artigos, do 12 ao 17, é o pulmão esquerdo, dos acidentes de consumo. Agora temos o pulmão direito, dos, então, incidentes de consumo, que lá no Código está identificado pela responsabilidade, pelos vícios do produto ou do serviço, que são os incidentes de consumo, que aqui a lesão é a parte do corpo humano que mais dói, que é o bolso. Lesão ao bolso, não é? Quando você tem uma lesão ao bolso, você comprou um fogão e não sai fogo do fogão. Você gastou dinheiro à toa. Você comprou um direito de transitar por uma via e não consegue transitar. Você pagou dinheiro à toa, não é? Então, aqui nós temos a responsabilidade pelos vícios do produto ou do serviço, que é a lesão ao bolso. Pulmão esquerdo, acidente, lesão à incolumidade física ou psíquica. Pulmão direito, incidente, lesão ao bolso do sujeito, gastou, ou da sujeita, né? Gastou dinheiro à toa. Como é que se verifica, então, o pulmão direito, a lesão ao bolso? Tá? No Código de Defesa Código de Defesa do Consumidor, nós temos conceitos que nos mostram se houve ou não houve um incidente de consumo.